boa noite a todos, nossos amigos, nossos evangelizadores, os evangelizantes também que acompanham esse trabalho nosso, né, do Digi Escudo, a todos aqueles também que, de alguma forma, lá no canal da Vida, do YouTube, acompanham essa atividade. Nosso boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar reunido, podendo estudar conceitos, ideias, né, da doutrina espírita, ou assuntos à luz da doutrina espírita, né, que a doutrina espírita possa nos esclarecer, nos clarear, e a gente está desenvolvendo essa atividade, né, já faz algum tempo, hoje é nosso quinto encontro, nosso quinto trabalho desse projeto, né, que está, aos pouquinhos, está tomando corpo, né, que é o Digi em Estudo, né. Então, nós já tivemos alguns trabalhos, né, falando sobre alguns assuntos, que está lá, todos eles, os vídeos estão gravados, estão lá no canal do YouTube da FI. E hoje a gente vai falar sobre também um tema, um dos mais importantes para nós, né, assim, nós, na nossa caminhada, esse plano, que é sobre Jesus, né, Jesus e a evangelização, né. Antes da gente continuar a falar, né, sobre o trabalho em si, só relembrando, né, gente, que esse trabalho é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele é quinzenal, ou seja, a cada 2 semanas, né, tem um vídeo que é lançado lá às 20 horas no domingo, né, no canal do YouTube da Vida. Então, é lançado no domingo, falha um, e no outro seguinte tem o vídeo, assim, sucessivamente. Nós temos já programado até o final do ano, né, até início de dezembro, já programado os trabalhos que nós vamos desenvolver nesse trabalho de vídeos. Mas, então, como eu falei, nós temos hoje aqui uma grande personalidade, né, da nossa vida, que é a Carol, uma grande amiga, né, que atualmente é evangelizadora, né, da juventude, já está há muitos anos, né, na evangelização, facilitadora, foi diretora do departamento de estudo da casa, né, e é uma trabalhadora já no movimento espírita já há muito tempo também. É uma alegria muito grande a gente estar contando com ela hoje nessa atividade, e nós vamos falar sobre Jesus e a evangelização, né, um tema muito importante para todos nós, e seja bem-vinda, Carol, nesse trabalho aí, nessa nossa atividade para falar sobre Jesus, né, uma personalidade para nós que é nosso modelo, né. Então, boa noite para ti, seja bem-vindo ao nosso trabalho dessa noite. Boa noite, Carlos. Obrigada. Obrigada pelo convite para fazer parte desse projeto. Um projeto realmente assim que nos traz profundidade sobre alguns temas, né, que estão sendo trabalhados. E uma alegria muito grande a gente poder fazer parte desse momento. Então, boa noite para ti, boa noite para todos que vão nos assistir, né? E que nós possamos, então, trazer um pouquinho, né, contribuir um pouquinho mais, né, a respeito de Jesus, que é um tema desafiador para a gente falar, porque embora a gente conheça esse grande amigo, a gente ainda está caminhando para conseguir seguir esses ensinamentos dele, né? Exige, né, da gente bastante, né. É verdade. Então, obrigado, Carol. Nós vamos, então, começar agora, eu queria começar a fazer uma pergunta para ti, mas antes eu queria trazer um textinho de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele diz o seguinte: o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres, mais desataviados, para viver a intensidade de suas sublimes lições, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos ambientes. Emmanuel fala um pouquinho aqui nesse papel de Jesus. Mas eu queria começar te perguntando, né, quem é Jesus, afinal de contas? Quem é Jesus? Então, se a gente vai buscar, né, falar um pouquinho sobre essa personalidade, a gente que estuda já a doutrina, né, há um certo tempo, a gente sabe que é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, né, é o governador espiritual do nosso planeta, e como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona os imortais, né, qual é o tipo mais perfeito
né, que Deus já ofereceu, né, para nós como exemplo, e a resposta é simples e direta, Jesus, né? Então, dando para a gente o conhecimento da grandeza desse Espírito, desse irmão nosso, né? Que assim como nós fez a sua caminhada, a sua trajetória evolutiva e está já nessa condição de nos auxiliar na nossa caminhada. Então, é o governador espiritual do nosso planeta, o nosso modelo, o nosso guia, como tu disse na abertura do trabalho, né? Aquele que nos é o caminho para nós, né? Que nos traz os ensinamentos aí das leis divinas, de como nós devemos proceder para sermos felizes, né? Para atingir essa felicidade verdadeira, não essa felicidade efêmera, esses momentos de felicidade que eventualmente nós temos aqui no planeta, mas uma condição plena, né? Uma condição espiritual que nos dá essa felicidade verdadeira. Jesus é o nosso modelo e guia, né? E é bom a gente ter um modelo e guia, né? Porque imagina, né? A gente tá numa caminhada e não sabe, né? Para onde vai, né? Ou quem seguir, né? E é muito bom a gente ter esse modelo e guia para a gente poder ter esse caminho traçado para nós. Aí. E diante disso, Carol, a gente falando de Jesus e evangelização, né? Eu queria te perguntar, evangelização espírita, evangelização de modo geral, né? O que é evangelizar com Jesus e qual a importância de Jesus para a evangelização? Evangelização espírita ou né, qual religião, qual segmento religioso, mas qual a importância de Jesus para a evangelização e o que é evangelizar com Jesus? Então, Carlos, a evangelização, né, numa proposta mais ampla, ela não deixa de ser uma proposta de educação, né, a educação do espírito. Então, quando Jesus vem com a sua proposta de amor, de perdão das ofensas, todos aqueles ensinamentos que ele traz para nós, ele vem falar dessa caminhada educativa, da educação, né, espiritual. Não essa educação da instrução que nós recebemos na escola, mas como diz Kardec, né, a arte de formar os caracteres, né, de manejar os caracteres. Então Jesus ele traz essa proposta para todos nós espíritos, né, dessa necessidade de nos educarmos moralmente, né, de formar esses caracteres. Então a evangelização, ela não deixa de ser uma proposta educativa, é a educação do espírito, né? Então evangelizar com Jesus é essa arte de educar, de nos autoeducarmos e também de educarmos aquelas almas, aqueles espíritos que estão conosco ali, seja na evangelização, seja dentro do nosso lar, na família, seja no ambiente de trabalho, aonde nós estivermos inseridos, né, que nós tenhamos claro essa proposta educativa de Jesus, né, essa educação ampla de buscar a nossa reforma íntima através da educação dos nossos sentimentos. Jesus veio nos trazer esses ensinamentos, assim, né, nos dando essa condição, né, de trilhar esse caminho, né, e aí eu queria te perguntar, assim, quais eram as formas que Jesus ensinava, evangelizava, né, como é que ele evangelizava, como é que ele ensinava, né, aqueles espíritos naquela época e, consequentemente, nós, né, porque a gente não pode, o ensinamento do Cristo, ele não está circunscrito a uma época, a uma região, né, ele é eterno. Então, como é que ele educava, como é que ele ensinava, qual era o método que ele utilizava, né, as maneiras que ele utilizava, as formas que ele utilizava para ensinar nós naquela época, né, e nós hoje também. Jesus, ele foi o maior contador de histórias, né, que a gente tem notícias, porque ele tinha a capacidade, né, de tomar das coisas simples do dia a dia, do cotidiano, né, porque se hoje nós ainda temos muito a aprender, imagina naquela época, como nós ainda tínhamos bastante coisa, vamos dizer assim, se formos comparar, né, com esses tempos que já passamos. Mas então ele se utilizava do dia a dia, das imagens simples, né? Ele utilizava muito as figuras da natureza para trazer os seus ensinamentos.
para que aquele povo compreendesse, né, um pouco do que ele queria trazer, porque mais tarde viria o Consolador, que faria com que nós compreendêssemos tudo aquilo que ele tinha dito, mas que nós não compreendíamos ainda. Então, Jesus se utilizava da simplicidade das parábolas, né? Simplicidade no sentido, assim, da alegoria, né? Do sentido das figuras que ele buscava, nas questões simples que ele trazia, para trazer os seus ensinamentos. A gente tem na nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul um projeto lindo que é o Conte Mais, que até já foi trabalhado, né, aqui, e que se utiliza das histórias, né, com crianças. Então, Jesus fazia isso com a gente, né, Carlos? Ele sabia que éramos crianças espirituais e que ele deveria trazer uma linguagem que fosse compatível com a nossa condição de compreensão, né? Sim, com certeza. Jesus, eu gosto muito, assim, quando eu leio, né, tenho oportunidade de estudar essa passagem dele, assim, justamente essa questão da simplicidade, né, ele não criava nada, assim, absurdo, né, e às vezes a gente já quer, para educar ou para instruir alguém, a gente cria métodos, claro que todas as ferramentas são válidas, né, mas às vezes a gente já quer muito mais os métodos que a mensagem em si, né, e ele pegava a singeleza das coisas, né, para poder ensinar, né? Isso eu acho tão bonito, né? Tão simples e é tão Às vezes, marcante. nas nossas aulas de evangelização, a gente fica, né, preocupado, assim, em muitas ferramentas, como a gente vai passar aquele assunto, enfim. E Jesus nos mostra que quanto mais simples, né, quanto mais se utilizar da simplicidade mesmo, tu atinge, né, o objetivo. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com a forma, né, e esquece um pouco com o do fundo, né, do que a gente quer transmitir e que às vezes numa conversa a gente consegue passar, né. É verdade. E, Carol, falando agora a questão da evangelização espírita, eu recebi uma pergunta que eu queria fazer para ti. Na evangelização espírita, nós evangelizamos a criança, o jovem, né? Mas como é que a gente pode evangelizar os pais também, os familiares, aqueles que estão em contato com as crianças, mas talvez não participem, né? Da evangelização espírita, né, ou não tem talvez um conhecimento religioso, enfim. Como é que é esse desafio? Como é que é esse trabalho? Como é que a gente pode fazer, levar essa mensagem de Jesus, né, para essas pessoas, esses familiares das crianças dentro da evangelização espírita, por exemplo, que é o nosso caso, né? Isso é uma realidade que às vezes a gente vivencia, né, Carlos? A gente vê muitas vezes assim os pais que deixam as crianças na evangelização, mas eles não participam, né, de nenhuma atividade na casa, né? Na nossa casa, a gente sabe que a gente tem aos sábados, né? No mesmo horário da evangelização, nós temos a evangelização da família, né? Que é uma atividade dirigida aos pais, ou os responsáveis, enfim, que podem acompanhar também, né? Um trabalho muito ligado, assim, muito em conjunto com a área da evangelização da criança e do jovem na nossa casa, e que é uma oportunidade. Mas talvez o desafio maior seja justamente alcançar aqueles pais que não estão mesmo, né, inseridos nessa realidade. Eu penso, Carlos, que a melhor forma, assim, é essa sementinha que a gente vai plantando, né? Em algum momento, ela vai germinar e ela vai dar os frutos. Então, se diretamente a gente não consegue atingir os pais, em algum momento, essas crianças, esses jovens, através do seu exemplo, eles vão acabar levando a mensagem. E eu acho que é essa preocupação que a gente tem que ter, né? Fazer o trabalho, fazer a tarefa com amor, bem feito, com responsabilidade, levando essa semente, porque no momento propício, né, ela vai germinar e vai dar os frutos que a gente deseja para todos, né? Porque quando uma coisa faz bem para a gente deseja
que ela atinja o maior número de pessoas. Mas cada um tem o seu momento, né? Então, a gente também tem que respeitar o livre-arbítrio e o momento de cada um. Isso que tu falou sensacional realmente, na questão da sementinha, né? A gente planta e vai colher no seu devido momento, né? Deus, Jesus vão colher no momento, vão semear, vão obter os resultados em um determinado momento. E a gente tem vários exemplos de trabalhadores espíritas que às vezes só frequentavam ou só largavam o filho ou a esposa ou o marido, né, na sociedade espírita e depois viraram grandes trabalhadores. Eu acho que É realmente verdade. essa questão da sementinha, né, do grãozinho que vai largando aos poucos ali. Porque Mas aí, Carol, pode falar. Só Deus é que sabe o momento, né? A gente está ali Uhum. fazendo a tarefa, a gente está servindo de instrumento ali, mas quem sabe o momento certo de cada um é Deus, né? E falando em Deus, e essa questão da evangelização, né, Jesus ensinava de várias formas, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que a gente pode, de alguma forma, evangelizar ou passar essa mensagem de Jesus no nosso dia a dia para aquelas pessoas que talvez não queiram conhecer, não conhecem, não aceitam, né, Jesus ou Deus, enfim, ou que às vezes se diz cristão, mas tem comportamentos às vezes completamente equivocados, né? Como evangelizar, como de alguma forma tocar essas pessoas, né, que não acreditam em Deus ou não vivenciam, né, Deus, a mensagem de Jesus, Deus no dia a dia. É um desafio, né, mas como é que a gente pode fazer isso? Nós, né, no É, nosso agir no dia a dia. é uma questão bem difícil essa, né? Porque Kardec mesmo, lá no, quando ele codificou a doutrina, ele dizia, né, que a gente não devia se importar com aqueles que não acreditavam, né, que não queriam, porque tudo tem o seu momento, né, como a gente até falou antes. E eu acredito, Carlos, que nesse caso, né, a melhor forma é através do exemplo, né? Então, se as palavras convencem, né, os exemplos arrastam. Então, não adianta, porque, como nós dissemos antes, né, se a pessoa não está no momento propício, se ainda não despertou para essa questão, em algum momento ela vai despertar, porque a ideia de Deus é inata em todos nós, né? Então, se por questão de orgulho, né, a pessoa ainda não se convenceu, Deus está dentro de nós. Em algum momento ela vai despertar. E o nosso papel é dar o exemplo, né? Dentro das nossas limitações, das nossas imperfeições, procurar sempre aquele esforço, né, diário para tentar seguir esses ensinamentos. E talvez num momento, né, talvez de dificuldade, a gente costuma dizer, né, que se a gente não desperta pelo amor, a gente desperta pela dor. Então, em algum momento vai despertar. A gente não sabe quando, é o tempo de Deus. Mas o nosso papel é darmos o exemplo, né? Fazer a nossa parte, né? Amando, perdoando, né? Seguindo em frente. E tendo consciência também de que a gente não é perfeito, que a gente vai errar, né? E que a gente tem que estar no esforço contínuo, né, constante. Né? Eu acho que isso também é importante. É um Porque muitas vezes, autoconhecimento, né? exatamente, nessa busca, né? Porque também a gente às vezes vê algumas pessoas falando, mas eu sou assim mesmo, não, né, eu tenho tal problema, tal dificuldade, nunca vou conseguir, enfim. Mas a gente tem que persistir, né? Tem que ir em frente, senão não adianta. Se a gente não convence a nós mesmos, como é que a gente vai convencer os outros? A gente não trabalha em É, nós, mas a gente vai querer trabalhar isso nos outros. e isso que tu traz, assim, faz a gente refletir sobre a zona de conforto, né? Porque às É, vezes é muito fácil a gente dar desculpa para muitas coisas, né? E às vezes, lá no livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que às vezes falta um pouquinho de vontade, né? É aquela vontade mesmo da gente fazer diferente. É claro que isso muitas vezes vai nos exigir uma renúncia, talvez, né, de hábitos que nós muitas vezes cultivamos durante muito tempo e que não são saudáveis, né, que não nos ajudam na nossa caminhada. Então, assim, é sair da zona de conforto, pequenos esforços, né?
cada dia a gente procurar fazer um pouquinho melhor do que a gente fez antes. É verdade, tem que estar na luta, né? Tem que persistir, senão não adianta. Carol, eu queria agora te perguntar, assim, pedir a tua interpretação, né? Tem uma frase de Jesus, né, que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdade, depende da tradução. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? O que ele quis dizer com isso? O que significa isso para nós, espíritos em evolução? Sabendo, né, dessa frase dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Queria que tu comentasse para nós um pouquinho essa frase. Eu gosto de cortar assim em pedacinhos, né, para a gente entender. Então, quando ele diz que ele é o caminho, né, caminho é algo que a gente tem que trilhar, que a gente tem que buscar, né? Então, na verdade, é esse caminho desses ensinamentos, é a gente buscar esses ensinamentos do Evangelho, né? A verdade, porque o Evangelho, ele está, de certa forma, esses ensinamentos todos colocados, de uma certa forma, afinizados com a lei divina, né? Aquela que vai nos fazer felizes se nós seguirmos. E a vida que Jesus falava é a vida espiritual, né? Que ele veio trazer essa, esse conhecimento para nós, essa noção da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque ele está de uma certa forma tão identificado com Deus já, né? Ele já trilhou esse caminho, que ele diz, olha, sigam esses ensinamentos, né? Procurem seguir isso, porque isso é verdadeiro, né? É o que vai dar a vida espiritual, a vida verdadeira. Então, eu entendo dessa forma, que ele diz que a gente precisa fazer essa caminhada em cima desses ensinamentos, que são verdadeiros para a verdadeira felicidade. Jesus, ele é o nosso norte. Né? Através dos exemplos dele, das ações dele, que a gente vai. Não adianta. Às vezes eu já pensei assim algumas vezes, né? Nessa frase, assim, fiquei pensando, meditando, né? E de fato não tem como a gente ir evoluir, pelo menos nesse mundo, se não for através dos ensinamentos dele, né? Então não tem como. Né? A gente tem que seguir, tem que abraçar, tem que, como tu falou no início, né? A gente tem que se identificar de alguma forma, né? Tá tão identificado que é como se a gente refletisse, né, os ensinamentos dele de alguma forma. Eu acho É, que realmente isso aí é importante. e caminhos a gente tem vários, né, Carlos? Se apresentam vários caminhos na nossa trajetória. E de todos que a gente tem pego, nenhum deles tem nos dado a verdadeira felicidade, a vida verdadeira, né? E É, quando ele coloca isso, é porque ele coloca ali a questão da verdade, né? Isso é importante, né? Então ele coloca aquilo ali como a verdade porque, de certa forma, está alinhado com a lei divina, que é a é. verdadeira para nossa felicidade. E outra coisa que eu acho muito legal nele, né, nessas passagens, de ensinamentos dele, é que ele tem aquela a vivência daquilo que ele está falando. Quando a gente ensina uma coisa que a gente sabe na teoria uma coisa, quando a gente ensina uma coisa que a gente sabe na prática como é diferente, né? As coisas parecem que tomam um corpo, né? Ganham uma dimensão diferente. E ele, né, pela caminhada evolutiva dele, tudo que ele fala é porque ele vivenciou aquilo 100%, né? É diferente da gente que muitas vezes fala na teoria, né? Ele fala porque ele já vivenciou tudo, né? Eu acho que isso é muito marcante, né, nessa questão dele, enxergando ele como um espírito, né, nessa evolução também, que ele já trilhou e que ele continua trilhando. E E a gente vê em pode várias falar. passagens dele que não há contradição, né, Carlos? Porque a gente às vezes fala, a gente acredita verdadeiramente, né, na ideia, mas a gente ainda não tem a vivência, como tu disse, a gente não consegue praticar. E Jesus, e muitas vezes que ele foi tentado para ver se ele se contradizia, não houve, né? Ninguém conseguiu pegar ele em contradição, porque ele já tinha realmente essa vivência, né? É, era autêntico naquilo que ele falava. E nessa questão que a gente falou, e tu falou também, né, a questão do caminho, né, é que eu queria te fazer uma outra pergunta.
uma personalidade marcante, assim, né, no cristianismo, para nós, né, de alguma forma que somos cristãos, é Paulo, né? E no caminho de Damasco, Jesus, de alguma forma, aparece e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, de alguma forma, né, Saulo, Paulo, foi chamado. Na verdade, já tinha sido chamado várias vezes antes, né, mas naquele momento, assim, vamos dizer que ele foi, de fato, chamado por Jesus. E aí eu te pergunto, né, Carol, quando Jesus nos chama, em quais momentos, quais situações Jesus nos convida, né, nos chama a esse trabalho íntimo, né, em quais circunstâncias, quais momentos, quando ele nos convida, quando ele nos chama, né, nesse convite de trabalho interior. É boa essa pergunta, né, Carlos? Porque muitas vezes a gente escuta, né, irmãos de outras filosofias, de outras crenças, que esperam um momento propício para ser chamado por Jesus, para ser escolhido, enfim, né? E a gente entende que a todo momento nós somos chamados, né? Seja dentro do nosso lar, através de qualquer atividade que a gente tenha, né, juntamente à nossa família. A questão da paternidade, da maternidade é um convite, porque nós estamos ali educando almas, né, espíritos que nos são confiados. Então, que missão, o chamamento mais lindo do que esse, né, quando é feito esse convite para nós, seja dentro da sociedade espírita mesmo, nas diversas, inúmeras tarefas que a gente assume, né, que a gente faça com amor, com carinho, com responsabilidade, né. No ambiente de trabalho, qualquer pessoa que chega até nós, né, muitas vezes passando por dificuldades, por questões diversas do nosso dia a dia, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, bem delicado, né? Todos os momentos são convites, né? Se a gente souber olhar com olhos de ver, né? Se a gente estiver atento às oportunidades, Jesus parece assim que ele está se apresentando para nós através daquele irmão, né? Que está chegando ali, que está nos pedindo auxílio. Então, é dentro do nosso lar, é dentro do nosso ambiente de trabalho, é na sociedade que estamos inseridos, em todos os ambientes, Jesus nos convida que nós possamos fazer a nossa parte nessa grande obra do bem, né? Que nesse momento, assim, é um momento de bastante transformação, né? E de muitos convites. Nós estamos sendo convidados a uma grande reforma íntima, né? E convidados a olhar o outro, a sermos solidários, a sermos empáticos, né? Então eu acho que esse é o grande convite do momento, esse momento, assim, acho que a gente nunca recebeu tantos convites de Jesus, porque realmente o nosso planeta está passando por esse processo de regeneração, né? Né, essa questão dos convites diários, né? Uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é, quando eu saio de casa, eu penso assim, se surgir uma situação complicada de trânsito, ou seja, como é que eu vou agir, né? Aí eu fico pensando, né, Jesus me chamando a agir de uma forma cristã naquela situação, né? Então, eu fico tentando me colocar, às vezes, em situações assim, como é que eu agiria, como é que eu posso agir, na verdade, né? Como agir a gente sabe, né, mas como eu de fato agiria, né? Então, acho que nesses pequenos convites a gente tem todo dia, realmente, fazer o melhor que a gente pode. Isso Que a é, gente não isso é legal. espere grandes convites, né, Carlos? Que a gente vá É, fazendo assim, vá aceitando os pequenos convites que se apresentam todos os dias para nós. é. No livro, Paulo Estevam, né, o Emmanuel, na introdução, fala, né, que pode parecer, né, que para alguns, Paulo foi chamado pessoalmente por Jesus, mas ele diz que, na verdade, todos nós somos chamados a todos os instantes, a todos os momentos, em várias situações. Basta a gente, como tu falou, basta a gente ter ouvidos, né, e olhos para ouvir e para ver. Carol, eu queria perguntar para ti desses ensinamentos de Jesus, das lições dele, de tudo que ele nos legou, né, de ensinamento. Qual o maior ensinamento de Jesus para ti, na tua opinião, assim, das passagens dele? Qual o maior ensinamento que ele mais te marcou, assim, mais, eu acho que é o maior legado deles, em termos de ensinamento, né? Eu acredito, Carlos, que o maior ensinamento que ele nos traz é a questão
de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Porque naquela época, né, em que se vivia a lei mosaica, que era uma lei tão severa, quando ele traz essa proposta, ele faz com que a gente tenha que refletir realmente, né, e talvez ele tenha sido mal interpretado na época por conta dessa questão, né, porque a lei era clara, né, se tu agiu de uma forma, tu ia ter uma consequência na mesma medida, né? E quando ele diz que a gente deve fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, né? Ele abala um pouco as estruturas porque ele faz a gente mudar totalmente a forma de pensar da época, né? Então, para mim, o maior ensinamento de Jesus é esse exercício da empatia e que hoje, talvez isso me toque hoje, porque a gente está precisando muito de empatia atualmente. A gente passa por situações no nosso dia a dia que às vezes nos chocam e a gente tem que parar e pensar assim, poxa, mas a proposta não é essa. A gente tem que voltar a 2.000 anos atrás e lembrar assim, não, mas o que Jesus dizia para nós, né? Porque às vezes o primeiro impulso da gente, né, é não agir da forma correta, porque às vezes a gente se sente, né, ofendido, a gente se sente, né, machucado, só que daí nós temos que relembrar esse ensinamento. Então, para mim, o maior ensinamento de Jesus é esse, porque nos momentos mais difíceis a gente tem que retomar, né, opa, para aí, como tu dizia antes, né, como é que Jesus ia agir diante dessa situação? E aí eu acho que é o grande desafio para nós, atualmente. Eu também concordo contigo. Acho que essa questão de se colocar no lugar do outro, né, e pensar, né, o que o outro gostaria ou o que faria mal para o outro, né, e principalmente o que depende da minha ação nesse sentido. Porque realmente a gente vê hoje na sociedade muito, cada um olha para o seu, independentemente do contexto em geral, da opinião dos outros. E isso vai criando cada vez mais um distanciamento, né, em vez de ter, na verdade, uma aproximação, né. Então, realmente, eu também concordo contigo. Acho que esse ensinamento de Jesus se todos seguissem dessa forma, né, com certeza nosso mundo seria diferente, né? Se a gente seguisse esse preceito de olhar para o outro, pesar, né, as nossas ações, olhando que, né, o prejuízo ao outro, né, o benefício ao outro, eu acho que com certeza a gente já estaria num mundo bem melhor. Carol, agora eu queria te fazer uma pergunta assim, com relação a nós, trabalhadores espíritas, né? A gente, nós, dentro do movimento espírita, dentro das nossas casas espíritas, né, temos tarefas, atividades, mas eu queria te perguntar como a gente pode desenvolver no trabalhador, né, a consciência de que nós estamos, independentemente do trabalho, independentemente da função, né, que a gente esteja exercendo, como é que a gente pode desenvolver essa consciência de que todos os trabalhos, todas as funções, enfim, na verdade, nós temos que ter um norte, Jesus. Ou seja, estamos trabalhando ali para Jesus, para que a ideia de Jesus, para que os seus ensinamentos, seu evangelho, de alguma forma, seja implantado, né? Porque a gente vê, às vezes, até dentro do movimento espírita, né, óbvio, né, que também tem isso, né, às vezes muita questão do personalismo, né, cada um faz o que acha que é o melhor, ou é a sua opinião, né, já, claro, isso já talvez antigamente fosse mais patente, esse tipo de atitude, hoje em dia talvez seja menos, mas a gente sabe que ainda tem, né, e como desenvolver, então, no trabalhador espírita essa consciência de que Jesus é o nosso norte, Jesus é aquele realmente é o caminho, a verdade. Essa questão, ela deveria ser simples, né? Porque o momento que a gente se vincula a qualquer trabalho, né, dentro da casa espírita, nós deveríamos ter essa consciência, né? Mesmo quem só está estudando, que nós estamos ali para aprender, que somos aprendizes, né? Que estamos ali para aprender, que temos esse modelo, como nós falamos lá no início, né? E se temos um modelo,
isso deveria ser claro para nós, que acima de tudo deveria estar o objetivo do trabalho. Isso deveria estar acima das nossas imperfeições, mas nós ainda estamos tateando, né? Estamos engatinhando nisso. Então, eu penso que isso é trabalho íntimo de cada um, é a nossa reforma íntima, né? E claro que a casa espírita, ela tem um papel, né, de desenvolver, né, de aproximar. Então, eu acredito que a gente desenvolver trabalhos nesse sentido da unificação, né, porque às vezes a gente vê no meio espírita, infelizmente ainda, a gente vê momentos assim que de competição, de vaidades, né, de questões assim que atrasam e atrapalham o trabalho, né? Então, é um trabalho íntimo de cada um, mas que com certeza, né, a casa, através da direção, através dos trabalhos que realiza, pode auxiliar nesse sentido. E nós temos muitos movimentos aqui no Estado e no Brasil em relação à unificação, para que a gente compreenda efetivamente qual é o objetivo do trabalho e que cada um, apesar das suas limitações, está fazendo o seu trabalho da melhor, procura fazer da melhor forma, né? Então é um trabalho assim, eu acredito de formiguinha, assim, mas que tem que ser feito, né? Aos pouquinhos, cada um fazendo a sua parte, porque a gente vai chegar, né? O objetivo é esse, a gente vai chegar. Só que a gente ainda vê muito personalismo, né? Muita questão assim que infelizmente é, mais atrapalha do que auxilia, né, o trabalho. E aí, Carol, eu queria também te perguntar o seguinte: para aquele trabalhador consciente, realmente que Jesus é o nosso norte, né, que se dedica para a causa, para as atividades, seja ela qual for, né, da mais simples até a mais complexa, mais difícil, que realmente tem Jesus, né, como seu guia e modelo. Qual é a dificuldade, a maior dificuldade desse trabalhador que ele enfrenta, né, sabendo que Jesus, ele já é um trabalhador sincero, devotado à causa, né, do Evangelho do Cristo. Qual é a maior dificuldade desse trabalhador? Eu penso, Carlos, que assim, ah, hoje em dia a gente tem bastante convites, né, que às vezes podem nos desviar, que são convites para nos desviar da trajetória. Então, por mais que a gente tenha esse norte, né, conheça Jesus, procure trabalhar com Ele ao nosso lado, como a gente falou lá no início, né, às vezes nós temos situações, nos deparamos com situações difíceis, assim, dentro do ambiente espírita, dentro do ambiente de trabalho e fora dele, né? Porque a gente está trabalhando não só dentro da casa espírita, a gente trabalha com Jesus a todo momento. Então, nós podemos ter, sim, né, dificuldades das mais variadas, desde a incompreensão daqueles que trabalham ao nosso lado, né? A gente precisa exercitar o perdão muitas vezes, né? Então, às vezes a ingratidão, a incompreensão, né? Até a questão da espiritualidade inferior, né? As obsessões também são dificuldades que se enfrentam muitas vezes quando a gente está com aquela proposta, né? Do trabalho mesmo, aquele esforço diário que a gente faz, a gente sabe que a espiritualidade também está ao nosso lado, e que às vezes, né, nós, através das nossas caminhadas anteriores, angariamos alguns inimigos na espiritualidade que se contrapõem ao nosso esforço, né? Então, assim, são inúmeras dificuldades que a gente se depara no caminho, às vezes pode ser dentro do próprio lar, a família que não é espírita, né, ou seja que religião for, mas a pessoa se propõe a trabalhar com Jesus, seja onde for, mas às vezes a família não aceita, né, então a gente vê N dificuldades no nosso dia a dia, mas que é aquilo que nós falávamos antes, né, a proposta sincera, assim, é a perseverança, a confiança de que nós também não estamos sozinhos. Se nós nos esforçarmos e fizermos a nossa parte, também a espiritualidade benfeitora nos ampara, nos assiste,
né, e apoia a nossa caminhada. Então, eu penso assim, por mais difícil que seja, às vezes a gente realmente assim se depara com situações que nos entristecem, que às vezes podem abalar um pouco, né, o nosso caminhar, mas é pensar que a gente não está sozinho e que Jesus, ele é o norte mesmo do nosso caminho. Então, se a gente tiver esse foco, né, a gente consegue vencer as dificuldades que se apresentam na nossa caminhada. É isso aí. O Divaldo sempre fala, né, que ele, todos esses anos de caminhada dele, ele enfrentou muitas situações adversas, ele teve que superar tudo isso. A gente olha só, né, só o glamour ali, né, esquece que por trás tem muitas dificuldades, né, que vem Quanto, e que vem de dentro de nós e que vem de fora de nós. quantos anos, né, ele conviveu com um obsessor, né? Uhum. Só um E dos só exemplos, né? um dos exemplos, e só com Né? amor, né, com abdicação, né, com aquela vontade mesmo, né, de servir, é que ele conseguiu transformar essa situação, né? É verdade. Agora a gente está chegando no final, mas eu ainda tenho duas perguntas para ti. Uma delas é que a gente perguntar por que Jesus precisa de nós? Por que ele precisa? Por que ele conta com a gente? Porque nós somos, né, seus discípulos, né? Nós estamos levando também a mensagem dele. Então, à medida que ele traz toda essa proposta de, de transformação para nós, de educação, né? Porque ele sabe que nós estamos trilhando esse caminho que ele já trilhou lá atrás, né? Ele também conta conosco para levar sua mensagem, para ampliar, né, esse trabalho, para auxiliar nesse processo de educação e de regeneração do nosso planeta. Porque, como dissemos lá no início, ele é o governador espiritual da Terra, então ele tem um compromisso conosco, né? E nós temos um compromisso com ele, de auxiliar na disseminação dessa mensagem, né? Dessa proposta de educação através do amor. Isso aí. Então, Carol, agora nossa pergunta final aí para ti. Não é a minha pergunta, né? A gente já está encerrando, né? Jesus, a gente podia ficar falando muito tempo aqui com todos os outros assuntos, né? Mas eu queria ver contigo o seguinte, a gente já falou, né, que o maior ensinamento dele é aquele do fazer ao próximo se ele quisesse, mas eu queria ver se tem alguma passagem de Jesus, né, na narrativa dos evangelhos, enfim, ou em alguma outra obra complementar, que te marcou bastante, assim, né? Existe alguma, né, específica, assim, né, só por questão de curiosidade, assim, se tem alguma passagem de Jesus que ele vivenciou com alguém, ou, enfim, que te marcou bastante? Olha, Carlos, Jesus tem várias passagens, né? A gente poderia escolher qualquer uma delas aqui que é lindíssima. Mas talvez assim o que mais me marcou, né? E talvez assim eu possa pensar, mas isso talvez seja um momento triste, mas eu acho que me trouxe muitas reflexões. É justamente no momento em que ele tá se encaminhando, né, para o seu sacrifício, né, para a crucificação, porque ele lhe traz muitos exemplos para nós. Ele traz o exemplo do perdão, né, quando ele pede para que Deus nos perdoe porque a gente não sabia o que estava fazendo. Ele traz o exemplo da humildade, porque ele se deixa, né? Ele deixa que tudo aconteça como tinha que acontecer. Ele traz o exemplo ali quando ele entrega João a Maria e Maria a João, né? Então, dando a dimensão para a gente da parentela espiritual, que nós estamos interligados todos, né? Então, assim, ele traz muitos exemplos para nós naquele momento, talvez o mais doloroso que ele ia passar aqui, né, de resignação, né, de renúncia, para deixar para nós o maior exemplo, que era o exemplo do amor. Então, para mim, essa passagem, ela é muito significativa, apesar de triste, mas ela é muito significativa porque ela traz muitos ensinamentos numa única passagem. Né? Então, eu escolheria essa passagem para a gente encaminhar o encerramento, porque realmente, assim, um espírito dessa grandeza, né, a gente fica imaginando na época lá
que ele poderia ter sido absolvido, né? E ele estava entre ladrões, então, e ele teria todo o poder para definir aquela Sim. situação, e ele aceita, né? Então, para mim, isso é um grande testemunho, assim, da humildade e do amor. Eu nunca tinha pensado nessa passagem dele, né? Apesar de conhecer, claro, né? Mas nunca tinha pensado nesses aspectos que tu trouxe, que realmente tem muitas coisas ali que a gente pode tirar de ensinamento. Bom, pessoal, era nosso trabalho hoje, né, sobre Jesus, evangelização, né? Esse trabalho contínuo, né, de convite dele para nós, nossa forma, nosso trabalho, foi esse, né? Nós contamos com a Carol aqui. Queria te agradecer, Carol, muito pelo trabalho. Realmente, quando a gente fala sobre Jesus, eu tenho vontade de ficar falando mais, mas a gente sabe que a gente tem um tempo, né? Então, eu queria te agradecer do fundo do coração pela tua contribuição com a gente hoje, né? E quem sabe em alguma outra oportunidade a gente possa falar mais sobre Jesus, outros aspectos, enfim, outras passagens dele, que são todas marcantes para nós. Então, eu queria que tu se despedisse do pessoal aí, dissesse tuas palavras para a gente encerrar nossa atividade. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade, muito bom, e passa rápido, né? A gente Passa começa a rápido. conversar e passa rápido, e realmente, Jesus é um tema que não se esgota. Então, a gente agradece a oportunidade, agradece a todos que estão conosco e deseja um abraço, né? Já que a gente não pode dar presencialmente, a gente manda um abraço virtual aí cheio de carinho e até uma próxima oportunidade. É isso aí. Obrigado, então, Carol. Então, pessoal, a gente fez o nosso trabalho, né, sobre Jesus e evangelização, mais um trabalho dessa série, desse projeto nosso de estudo, né? Esse vídeo vai ser publicado no nosso canal do YouTube, no canal da Vinha, né? Então, quem puder compartilhar, né, fazer os trâmites lá dos canais do YouTube, né, dando like, compartilhando, se inscrever no canal da Vinha também, que ajuda bastante a gente a divulgar, né? Esse trabalho é um trabalho inicialmente para os evangelizadores, para estudo, né, aprofundamento, mas também para todos nós, né, do, da linha de luz, os trabalhadores e o movimento espírita de modo geral, porque são assuntos muito importantes para nós, né, que nos tocam diretamente, né, ou de, diretamente ou de alguma forma, né, nos tocam. Então, eu queria agradecer a todos vocês, né, e vamos nos ver numa próxima atividade, no próximo encontro, né, que nós vamos depois divulgar nos momentos propícios. Certo, gente? Então, eu agradeço a todos, uma boa noite, obrigado pela companhia, obrigado, Carol, e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.